E chegamos finalmente no último capítulo do livro A Mão e a Luva do Machado de Assis. Vamos ver o que aconteceu. Parece que as coisas se resolveram já, né, no capítulo anterior. Vamos ver como é que vai ficar essa conclusão, que aliás é o título do capítulo 19. Conclusão, ok? Vamos lá, pessoal, curtam esse vídeo, espalhem para os amigos, tá? Espero vocês também lá no meu Instagram, @IsaNovasRodrigues. E vamos para a leitura. Marcado o casamento para 2 meses depois, todo o tempo de intervalo foi despendido pelos noivos naquele deleitoso viver que já não é o colóquio furtivo do simples namoro, nem é ainda a intimidade conjugal, mas um estado intermédio e consentido com que os corações podem entornar-se livremente um no outro. Aqueles não tinham nada do amor estático e romanesco do Estevão, mas amavam sinceramente, ela ainda mais do que ele, e tão feliz um com o outro. A gente que os conhecia comentou de todos os modos e feitios aquele caso inesperado, e a mais de um roeu a inveja do favor com que o céu tratava a Luiz Alves. A gentileza e a elegância da moça não encontravam objeção no espírito de ninguém. Todos a confessavam e aplaudiam, porque até o silêncio mortificado de algumas belezas rivais, se porventura as havia, era também aplauso e do melhor. Quanto ao caráter de Guiomar, divergiam muito as apreciações. E um dia em que Luiz Alves lhe contava uns trechos de conversa ouvidos a furto e de que era objeto a moça, ela pareceu refletir longo tempo e enfim respondeu: não admira que haja tanta opinião diferente, é natural, porque nunca vulgarizei o meu espírito. Entretanto, a opinião de outros importa-me pouco, eu quisera saber a sua. A minha é que é um anjo. Ai, que romântico, Luiz Alves com a Guiomar. Guiomar fez um gesto gracioso de enfado, como quem não esperava aquele cumprimento velho e comum, aliás, eternamente novo, porque não há outro mais pronto e mais belo nas nossas línguas cristãs. O noivo sorriu, mas nada lhe disse, e todavia podia dizer-lhe alguma coisa. Aquilo, pelo menos, que o leitor lhe ouviu num dos capítulos anteriores. Se não sabe o que sou, continuou Guiomar, eu mesma o direi, para que te não case comigo assim de emboscada e não lhe aconteça unir-se a um demônio, supondo que é um anjo. Olha só. Um demônio! Exclamou Luiz Alves rindo. Não mais nem menos, retrucou ela rindo também. Sabia, pois, que sou muito senhora da minha vontade, mas pouco amigo de a exprimir. Quero que me adivinhem e obedeçam. Sou também um pouco altiva, às vezes caprichosa, e por cima de tudo isto tenho um coração exigente. Veja se é possível encontrar tanto defeito junto. Então a Guiomar, o casamento já estava marcado, né? Mas ela numa conversa com o Estevão tava dizendo: olha, eu não sou assim tão boazinha não, tá? Eu sou caprichosa como um demônio, né? Ela tá se comparando, mas é uma brincadeira entre eles, tá? Porque ele tá chamando ela de anjo e ela tá falando que ela é um demônio, como uma brincadeira entre eles ali. Mas ela falando, né, ó, eu vou ser sincera com você, o meu jeito é assim, eu sou mandona mesmo, tá? Então eu tenho esse jeito. Você vai querer mesmo casar comigo? Você tem certeza? Tá? Então vamos lá. Luiz Alves respondeu que eram tudo qualidades excelentes e esteve quase a dizer que lhe faltava mencionar ainda outra, que era a fundamental de todas. Preferiu aludir a ela depois do casamento. O casamento efetuou-se no dia marcado com as solenidades do estilo. A manhã daquele dia trajava um manto de neblina cerrada que o nosso inverno lhe pôs aos ombros como para resguardá-la do rigor benigno da temperatura. Manto que ela sacudiu dali a nada a fim de se mostrar qual era uma deliciosa e fresca manhã fluminense. Não tardou que o sol batesse de chapa nas águas tranquilas e azuis, e nessas colinas onde o verde natural ia alternando com a alvura das habilidades humanas. Vento comum, apenas uma aragem branda e fresca, que parecia o último respirar da noite já remota e que só a trechos agitava as folhas do arvoredo. A chácara naquele dia era a mesma que nos outros, mas Guiomar achou-lhe um aspecto novo e melhor, uma como expansão divina
que animava as coisas ao redor dela. Toda a alma feliz é panteísta, parece-lhe que Deus lhe sorri de dentro da flor que desabrocha, do fundo da água que serpeia murmurando, e até se envolta com um cipó humilde e rústico, ou no seixo bronco e desprezado do chão. Era assim a alma de Guiomar naquela manhã. Nunca as árvores, as flores, a grama rasteira lhe pareceram mais vicejantes, o sentimento interno, aquela vida exterior, do mesmo modo que o pulmão batia o puro ar matinal. Então, assim, aquele coração apaixonado, sabe aquele coração apaixonado? Que tá tão apaixonado que tudo que olha fica mais bonito, mais brilhante, mais feliz. Assim estava Guiomar no dia do seu casamento. De envolta com essas sensações comuns a toda a alma, havia ainda as que eram dela que via ali o seu último sol de moça solteira e contemplava por antecipação a aurora nova, o dia longo e feliz de suas férteis ambições. Neste ponto, despia a sua fantasia as asas de folha agreste com que andara a pairar no meio daquela vegetação para envergar outras de seda e brocado e voar, sabe Deus, a que sítios de grandeza humana. O acaso quis que naquela manhã vestisse o mesmo roupão com que Estevão a vira do outro lado da cerca e trouxesse no colo e nos pulsos o mesmo broche, os mesmos botões de safira. Não tinha o livro, mas em falta dessa circunstância havia outra que era a mesma daquela célebre manhã. Havia uns olhos que do outro lado da cerca a espreitavam namorados. Não eram, porém, os mesmos, eram os do noivo, com quem ela foi encontrar os seus. E o mais doloroso de tudo é que nem a cerca, nem os demais acessórios, nada lhe lembrou o outro homem que morria por ela. A felicidade é isto mesmo. Raro lhe sobra a memória para as dores alheias. Então, no dia do casamento, né, antes do casamento, ela tava de roupão, né, na casa dela, no jardim da casa dela, e o Luiz Alves estava olhando para ela, um noivo, né? E ela lembrou daquele mesmo dia que o Estevão, lá no início do livro, também ficou olhando para ela e coisa e tal. Só que o sentimento dela era outro, né? Porque o Luiz Alves ela amava de verdade. Não menos alegre do que ela parecia a baronesa naquele dia. De longe em longe surgia-lhe na memória a ideia do sobrinho, mas já não havia tristeza de não ter efetuado o casamento, como desejara. Tão leve foi o golpe em Jorge e tão indiferente andava ele que a boa senhora compreendeu que o amor, se existira, não era grande e, sobretudo, não perdurou. A ideia de que isto mesmo podia acontecer-lhe ao cabo de 6 semanas de casado fê-la dar graças a Deus de nenhum êxito dos seus planos, tá? Então o Jorge, ele se mostrou para a baronesa bem indiferente, né, por ter levado aquele fora, então ele nem sentia nada. E a baronesa então deu graças a Deus, falou, ai, que bom que não deu certo esse casamento, porque senão talvez o casamento iria por água abaixo depois, né? Senhora Oswald igualmente se mostrava feliz, talvez ainda mais, porque era-o aparatosamente como se quisesse resgatar as passadas culpas. Guiomar entendia a intenção latente das manifestações ruidosas com que ela andava a felicitá-la e bajulá-la. Mas o dia não era de rancores nem de ressentimentos, e ela recebia sorrindo as cortesanices da inglesa. O casamento fez-se, enfim. As lágrimas que a baronesa derramou quando viu Guiomar ligada para sempre foram as mais belas joias que lhe podia dar. Nenhuma mãe as verteu mais sinceras, e seja dito em honra de Guiomar, nenhuma filha as recebeu mais dentro do coração. Na noite do casamento, quem olhasse para o lado do mar veria pouco distante dos grupos de curiosos atraídos pela festa de uma casa grande e rica um vulto de homem sentado sobre uma laje que acaso topara ali. Quem está afeto a ler romances e leu essa narrativa desde o começo, supõe logo que esse homem podia ser Estevão. Era ele. Talvez o leitor, em lance idêntico, fosse refugiar-se em sítio tão remoto que mal pudesse acompanhar a lembrança do passado. A alma de Estevão sentiu uma necessidade cruel e singular, o gosto de revolver o ferro na ferida, uma coisa que chamaremos voluptuosidade da dor,
em falta de melhor denominação, e foi para ali contemplar com os indiferentes e ociosos aquela casa onde reinava o gozo e a vida, e naquela hora que lhe afundava o passado e o futuro que vivera. Não o continha a constância do histórico. Pela face emagrecida e pálida lhe corriam as lágrimas derradeiras e o coração, colhendo as forças que lhe restavam, batia-lhe forte na arca do peito. Então, gente, o Jorge não, né? O Jorge, ele já tinha deixado passar, né? Que é o sobrinho da baronesa. Mas o Estevão tava até agora sofrendo por Guiomar. Vai sofrer, vai chorar pela Guiomar no banho pelo resto da vida. É isso aí. Defronte dele, refulgia de todas as suas luzes a mansão afortunada. De trás batia a onda lenta e melancólica e via-se o fundo da enseada escuro e triste. Essa disposição do lugar servia ao plano que ele concebera e era nada menos do que matar-se ali mesmo, quando já não pudesse sofrer a dor, espécie de vingança última que queria tomar dos que o faziam padecer tanto, complicando-lhes a felicidade como um remorso. Olha só o que o Estevão quer fazer. Mas este plano não podia realizar-se pela razão de que era mais um devaneio que se lhe dissipou com os outros. A frouxidão do ânimo negou-lhe esta última ambição, ainda bem, né? Os olhos podiam fitar a morte, como podiam encarar a fortuna, mas faltavam-lhe os meios de caminhar a ela. Esteve ali, pois, até o fim, e em vez de mergulhar na água e no nada, como delineara, regressou tristemente para casa, trôpego como um ébrio, deixando ali a sua mocidade toda, porque a que levava era uma coisa descolorida e seca, estéril e morta. Os anos passaram depois e à medida que vinham, ia-se Estevão afundando no mar vasto e escuro da multidão anônima. O nome, que não passara de lembrança dos amigos, aí mesmo morreu quando a fortuna o distanciou deles. Se ele ainda vegeta em algum recanto da capital ou se acabou em alguma vila do interior, ignora-se. Olha só, o Estevão continuou sofrendo pela Guiomar todo esse tempo, tá? O destino não devia mentir, nem mentiu a ambição de Luiz Alves. Guiomar acertara, era aquele o homem forte. Um mês depois de casados, como eles estivessem a conversar do que conversam os recém-casados, que é de si mesmos, e a relembrar a curta campanha do namoro, Guiomar confessou ao marido que naquela ocasião lhe conhecera todo o poder de sua vontade. Vi que você era homem resoluto, disse a moça a Luiz Alves, que assentado a escutava. Resoluto e ambicioso, ampliou Luiz Alves sorrindo. Você deve ter percebido que sou uma e outra coisa. A ambição não é defeito. Pelo contrário, é virtude. Eu sinto que a tenho e que hei de fazê-la vingar. Não me fio só na mocidade e na força moral. Fio-me também em você, que há de ser para mim uma força nova. Oh, sim, exclamou Guiomar. Ai, felizes. E com um modo gracioso continuou. Mas que me dá você em paga? Um lugar na Câmara? Uma pasta de ministro? O lustre do meu nome, respondeu ele. Guiomar, que estava de pé defronte dele, com as mãos presas nas suas, deixou-se cair lentamente sobre os joelhos do marido, e as duas ambições trocaram o ósculo fraternal. Ajustavam-se ambas como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. Olha o título do livro, A Mão e a Luva, tá? Então, um era a mão e o outro era a luva. Eles se encontraram, foram feitos um para o outro. Fala aqui no final, né? Eles extremamente felizes, os dois, tá? E eles tinham, cada um tinha a sua ambição, tinha as suas vontades. O Luiz Alves era um cara muito ambicioso, né? Ele estava entrando na política, advogado e coisa e tal, estava crescendo. E a Guiomar ia ampará-lo, ia ajudá-lo, né, a conquistar mais e mais coisas, tá? Sempre ao lado dele, sempre o apoiando, tá? E ele também apoiando as ambições dela. Então, eles se juntaram, eram feitos um para o outro, como a mão e a luva. E assim finalizamos este livro. Vocês gostaram? É um romance romântico, né, gente, do Machado de Assis, da fase, o segundo romance. Nós estamos na fase romântica do Machado de Assis ainda, tá? Não chegamos no realismo. Aliás,
Você acompanhou comigo o audiobook de Ressurreição? Gostou mais desse ou mais do primeiro livro? Qual que você gostou mais? Lá a gente tinha o Félix, lembra aquele ciumento, rascunho, né? Contei pra vocês que é mais ou menos o rascunho do Dom Casmurro, né? Um cara ciumento, coisa e tal. A Lívia, que era vítima daquele ciúme e acabou dando um basta e falando, não quero, né? Mulher forte. Aqui a gente já tem Guiomar, que também é uma mulher forte. Você vê que Machado de Assis sempre traz mulheres muito fortes e decididas. Mas aqui ela encontrou a felicidade. Lá no primeiro livro, a Lívia não encontrou a felicidade, tá? Ela não conseguiu ficar com o Félix. Por quê? Porque ela achou que ela estava melhor sozinha, né? Do que com o Félix. Melhor só do que mal acompanhada, tá? Então era essa a ideia da Lívia no primeiro livro. Aqui não, aqui a Guiomar encontra o seu par, tá? Então, mas a gente tem também uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que sabe o que quer. Tanto que ela negou esses outros dois pretendentes, tá? Até encontrar aquele que se encaixava verdadeiramente com ela. E aí, gostaram? Gente, e agora vamos pro terceiro livro ou não? Bora lá, né? Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.